no Brasil e fora do Brasil, em Angola, em todos os países parceiros aí da Unilab. Eu sou Miriam Reis, sou diretora do Campus dos Malês da Unilab, aqui em São Francisco do Conde, e nós estamos aqui nessa mesa para falar um pouco desse dia, do dia 25 de julho, né, e desse Julho das Pretas, mas do 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E, e aí a gente recebeu a proposta aqui de fazer um diálogo entre nós, né? Quero falar da alegria de dividir essa sala virtual com as companheiras, com Karine, com Rebeca, Mariato, Silvia, Eugênia e Elizabeth. Eugênia não apareceu ainda de volta, né? Mas dizer da alegria de estar aqui com vocês. E, enfim, falar um pouco dessa data, do que ela significa. Acho que a gente, antes de qualquer questão, começa um pouco com a história, né? É uma data que foi criada em 92, quando mais de 300 mulheres de 32 países diferentes se reuniram na República Dominicana e estabeleceram o dia 25 de julho como esse Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, somente em 2014, quando a primeira mulher presidente desse país estava no governo, essa data também virou uma data nacional. E junto com a data, com 25 de julho, né, com o reconhecimento do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Dilma também indicou, sancionou a lei de que esse é o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma liderança quilombola lá do Mato Grosso, que conseguiu organizar uma sociedade quilombola marcada pelo espírito democrático daquela comunidade. É importante dizer isso, porque em algumas fontes dizem que ela era a rainha Teresa de Benguela, mas era uma rainha que tinha um conselho que tomava as decisões para a comunidade, e graças a esse movimento coletivo de organização da estrutura do quilombo, é que foi possível resistir por mais de 2 décadas às investidas, enfim, contra aquela organização quilombola, né? Infelizmente, o quilombo caiu, ruiu, depois de mais de 20 anos de resistência. A Teresa, ela teve um fim muito triste, como a maioria das que vieram antes de nós, mas acho que o que a gente tem de marco, tanto em Teresa de Benguela, quanto em tantas outras mulheres que vieram antes de nós, do Brasil, do continente africano e da América Latina e América Central, essa coragem de, no meio de tantas adversidades, construir caminhos. Se hoje estamos aqui nessa sala, né, 6 mulheres para falar desse assunto, mulheres de lugares diferentes, com histórias diferentes, mas com um entendimento e uma ideologia comum do nosso lugar, do nosso papel social, de continuar com esse legado, é porque elas vieram antes de nós, é porque elas abriram esses caminhos, é porque elas nos mostraram, inclusive, que sem uma aliança entre nós, mulheres, é muito mais difícil construir qualquer mudança. Então, acho que a gente começa um pouco falando de como essa aliança é necessária numa sociedade em que as mulheres são atravessadas por um conjunto de opressões. Porque, além do racismo, que é uma marca estruturante, por exemplo, da sociedade brasileira, as mulheres são atravessadas pelo sexismo e pelo classismo. Se a gente pensa, por exemplo, que ainda hoje, apesar de já existir no Brasil uma lei que determina o pagamento de salários iguais para homens e mulheres nas mesmas funções e cargos, mas que na realidade não é isso que acontece, é uma mostra um pouco de como essa interseção acontece, né? E de como a gente precisa lutar em várias frentes de batalha. A gente luta contra o racismo e tem que lutar contra o machismo, já que homens e mulheres enfim, ocupam lugares diferentes na sociedade, recebem reconhecimento diferente, lugares de prestígio, lugares de liderança, e conseguem alcançar esses espaços por caminhos que para nós são muito dificultados, e são dificultados por um conjunto de razões. Se a gente pensar, por exemplo, quem cuida, quem pare, quem alimenta, quem cuida do idoso, quem cuida da pessoa com deficiência, quem cuida da gestão familiar, e é claro que existem exceções, mas de um modo geral, quem cuida? Quem paralisa a sua carreira quando tem um filho? Né? Os homens são os bem colocados na sociedade, que podem colocar lá na sua mesa uma foto da família.
nós, mulheres, precisamos atravessar outros caminhos para dar conta da maternidade, da família, do cuidado, e ainda assim construir as nossas carreiras, seja na academia, seja fora, e alcançar certos lugares em que nos perguntam, por exemplo, se você está aqui agora, quem está com seus filhos? Ninguém pergunta para um homem quem está com os filhos dele quando ele está numa viagem de negócios, ou quando ele está participando de um congresso, ou quando ele está numa festa. Numa festa, então, né? Nós com certeza ouvimos isso muito mais do que os homens. Se a gente está numa festa, poxa, que bom te ver, há quanto tempo, e os seus filhos? Os nossos filhos podem estar com seus pais, enfim, com outros cuidadores, mas existe uma cobrança sobre as mulheres mães, que é muito maior do que, por exemplo, sobre os homens. E quando a gente pensa, por exemplo, nas várias pesquisas, nos vários produtos, assim, a partir de indicadores da pirâmide social, seja no Brasil, seja em outros países do Ocidente, a gente vai vendo também como se dá essa faixa da sociedade, né? essa definição de faixa social. Por exemplo, se a gente pensa nos salários, quem está no topo da pirâmide e como é que essa base vai se construindo para baixo. Eu vou dar um exemplo do meu campo de estudos, que é a literatura, mas que eu acho que é bem representativo de outros lugares também, do mundo do trabalho, do mundo acadêmico. Onde estão os livros das mulheres negras, das escritoras negras? Quem mais publica no Brasil e em vários outros países do Ocidente? Quem são os autores mais lidos? Quem estão lá no topo dos best-sellers? Normalmente são os homens brancos. E aí isso vai se diluindo depois. Depois vem os homens, dentro da classificação homens, né? O lugar do homem branco, o lugar do homem negro, o lugar da mulher branca, e lá embaixo, a literatura das mulheres negras. Bem lá embaixo, das mulheres negras, das mulheres indígenas. Se a gente for pensar em outros grupos étnicos minorizados, então a gente está lá no lugarzinho da prateleira na livraria que quase ninguém acha, né? É claro que há um conjunto de movimentos que vêm promovendo mudanças, inclusive movimentos editoriais, movimentos que publicam majoritariamente mulheres e mulheres negras, como... Vou fazer propaganda, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer propaganda dos nossos. Mas a editora Bazar do Tempo é uma delas. Aqui na Bahia tem outras editoras que vêm fazendo também esse trabalho, alguns toques, enfim, outras editoras que vêm dando mais espaço e visibilidade a essa produção. Mas ainda assim, alcançar os lugares de prestígio, os lugares de melhor remuneração, de maior reconhecimento, acho que é ainda um desafio que nos une a todas em vários campos do mercado de trabalho, mas também do mercado acadêmico, né? Desse lugar acadêmico. Quem mais publica, quem tem mais títulos de doutorado, quanto tempo um homem leva para cumprir sua trajetória acadêmica, pensando em graduação, mestrado, doutorado, quanto tempo uma mulher leva para cumprir graduação, mestrado, doutorado. E, enfim, eu acho que para começar assim a conversa, eu queria trazer alguns desses elementos e a gente continua logo mais. Eu acho que Karine, querida, pode dar continuidade aí e a gente vai passando, né? Mas só queria fechar essa primeira fala com uma coisa que eu vi esses dias, até no status de uma amiga minha, e era um card que dizia assim: quer começar uma revolução feminista? Chama uma amiga que chama outra amiga, que chama outra amiga, que chama outra amiga, e a gente faz essa ciranda e essa espiral de movimento, mas sempre nesse sentido, né? Uma vai chamando a outra, e a que vai subindo vai puxando a outra, porque é assim que a gente vai crescendo.